Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou fonoaudióloga Marcela Vidal e hoje damos continuidade ao nosso bate-papo com especialistas na nossa série Diagnóstico em Pauta da Interacústicos. Após o nosso primeiro episódio com a convidada a professora Bárbara Rosa, hoje a gente dá continuidade e vamos refletir um pouco sobre uma segunda pergunta. E se o teste, reteste, apresentarem falha ou resultado duvidoso? Como prosseguir, nesse caso, com avaliação audiológica infantil? E para nos ajudar com essa reflexão, nós convidamos a professora Doris Lewis. A professora Doris é fonoaudióloga docente da PUC São Paulo, ela é coordenadora da triagem auditiva neonatal universal em 4 hospitais da Prefeitura Municipal de São Paulo. Ela tem uma ampla experiência e atuação clínica no diagnóstico audiológico no Centro de Audição da Criança DERDIC, PUC São Paulo. Além disso, ela é responsável pelos exames eletrofisiológicos da audição no Hospital Infantil Sabará, coordenadora do COMUSA, Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva, dentre outras atribuições. Professora Doris, seja muito bem-vinda. E de antemão, eu já quero deixar registrado aqui o meu agradecimento pela sua disponibilidade, pela sua participação, de trazer para a gente informações tão importantes no que diz respeito à área de audição da criança, de avaliação audiológica infantil. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Boa tarde a todos. Então, vamos começar. E aí a gente queria pensar no seguinte cenário, né? A criança nasce, faz a triagem auditiva com emissões autoacústicas e não se verifica a presença de resposta. Então, ela faz o reteste dentro de um período de 30 dias com emissão ou bera-triagem e obtém a mesma resposta, ou seja, não tem a presença dessa resposta. Conta pra gente quais são os próximos passos de acordo com os protocolos internacionais e com o COMUSA? Perfeito. Então, é verdadeira a sua colocação, é uma segunda etapa, né? Depois do teste e reteste. Se a falha persistir, é extremamente importante que essa criança procure um diagnóstico para confirmar ou não a perda de audição. E o grau e o tipo, para que as medidas necessárias possam ser tomadas rapidamente, né? O nosso objetivo da triagem é fazer o diagnóstico precoce, então é só a primeira etapa. No caso de falha, o diagnóstico inicia com uma consulta com o otorrinolaringologista, para que ele faça toda uma pesquisa da história da mãe, da criança, da família e encaminhe para o diagnóstico audiológico. Nessa idade, o diagnóstico audiológico é composto por uma bateria de testes e não um único teste. Então, nós repetimos o registro das emissões autoacústicas transientes e produto de distorção, mas já num modo de diagnóstico, não no modo de triagem. Então, os equipamentos podem ter os dois modos, mas nessa etapa a gente usa emissões autoacústicas mais detalhadas, a timpanometria. De novo, nesta faixa etária, nós podemos utilizar a timpanometria com a sonda de tom teste de 1000 Hz e a timpanometria de banda larga, para quem conhece, que é um exame que nos dá mais um detalhe sobre as condições de orelha média dessa criança pela absorvância do som. E, em seguida, nós podemos começar com os exames eletrofisiológicos mais conhecidos como BERA, ou BERA e estado-estado. Obviamente que todo fonoaudiólogo também gosta de ver antes disso a reação da criança, mesmo que ela tenha 1 mês de vida, 1 mês e meio, né? Porque se ela fez o reteste em 1 mês, até ela marcar uma consulta com o médico e chegar no diagnóstico, ela vai estar entre 1 e 2 meses de idade. Então, mesmo nessa faixa etária, apesar da gente não conseguir fazer uma audiometria, a gente consegue fazer uma observação de comportamento auditivo antes do BERA. Então, ela tem um reflexo cóccipito-palpebral com som forte, entre 80 e 90 dB, ela consegue ter atenção ao som se ela estiver com o olhinho aberto, como ela reage para sons de
média, fraca intensidade e forte intensidade via reflexo. Então, depois de fazer timpanometria, emissão autoacústica e uma observação de comportamento auditivo, vem a etapa um pouco mais longa, um exame um pouquinho mais longo, que é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, o nosso famoso BERA. Todo mundo conhece o BERA, e eu vou agora especificar um pouco como deve ser feito este BERA para essas crianças. É isso, né, Marcela? Isso, exatamente. E Tá. falar um pouquinho, né, sobre esses testes, os estímulos que são envolvidos nesta avaliação, né, pensando Perfeito. na avaliação da criança. Então, continuando a nossa bateria, o primeiro teste que nós fazemos nesse bebê é um teste com o BERA Click. O BERA Click também é conhecido, antigo, desde a década de 60, é o que quase todo mundo usa, mas ele não é o único estímulo a ser utilizado. O clique é usado neste bebê numa intensidade 70, 80 dB, depende do resultado anterior da emissão, né, da observação de comportamento auditivo e da timpanometria. Mas a gente inicia com 70 dB exatamente para também não acordar esse bebê durante o teste. Todo mundo sabe que o BERA tem que ser feito com a criança dormindo, com os olhinhos fechados. Então, se eu coloco um teste muito forte, ela acorda, mesmo tendo uma perda de audição, ela pode acordar, eu acabo estragando o meu teste. Então, é importante colocar uma intensidade de 70 dB e ver se ela tem resposta. A resposta é a busca das ondas 1, 3 e 5, para ver se ela tem uma sincronia neuronal. Muita gente chama de BERA neurológico ou pesquisa de sincronia, e aí é isso que eu vou fazer com este BERA Click. Pesquisa de onda 1, 3 e 5, e depois a interpicos 1, 3, 3, 5 e 1, 5. Então, esse é o primeiro passo. Antigamente, a gente usava só o clique e abaixava a intensidade para fazer nível mínimo de resposta. E aí chegava lá no 30, no 40, 20 normal, mandava a criança embora para casa. Hoje em dia, e não é de hoje, hein? Vamos lá, isso vem da década de 80, né? A gente acha textos lá do Canadá, Estados Unidos, desde a década de 80, que tem que se usar frequência específica para pesquisar os limiares, os níveis mínimos de resposta, que não são limiares auditivos, são níveis mínimos que a gente encontra uma resposta elétrica nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz. Para não ficar muito maçante, né, essa explicação, vamos pensar o seguinte, vamos dar um exemplo. Se eu coloco uma pessoa, um adulto, que tem uma suspeita de ter perda de audição, que é o caso da nossa criança que falhou na triagem, numa cabine acústica, eu não vou pôr um som de banda larga, que é o clique, e pesquisar só um som para esse indivíduo. Eu vou fazer uma audiometria nele de 250 a 8.000 Hz. Então, por que no bebezinho a gente pode fazer só um som para ele ter ou não uma resposta? Então, isso pode ser enganoso, né? Pode trazer um resultado enganoso nesse diagnóstico audiológico. O clique é de banda larga, ele abrange as frequências de 500 a 8.000 Hz, não é de 2 a 4.000 Hz, é de 500 até 8, até mais 8.000 Hz, e nos níveis mínimos de resposta de cada indivíduo é que ele chega próximo de 2 a 4.000 Hz. Então, eu posso ter um bebê que tem uma perda em rampa, que todo mundo conhece, e não identificar isso corretamente no BERA usando o clique. Eu já tive alguns casos assim, de perdas descendentes, e já tive, inclusive, casos de perda ascendente, que em 4.000, 2.000, 4.000 Hz, o BERA era normal, em 20 dB, e o clique deu normal. E quando a gente foi para a frequência específica, isso não era normal, né? A gente tinha uma perda nos graves. Então, esse é o motivo da gente tentar fazer o BERA, né? Tentar não, a gente tem que fazer o BERA por frequência específica, em 500, 1, 2.000 e 4.000 Hz. Demora? São 4 BERAs, né? Um para cada frequência. Tem que saber fazer para diminuir esse tempo, né? O bebê dormindo,
A gente consegue fazer esse exame nas 4 frequências, pelo menos uns 20, 30 minutos. A gente tem algumas estratégias para fazer esse tempo de exame reduzido. Vamos dizer que esse Bera, por frequência específica, em 500.000, 2.000 e 4.000 Hz, já começa a me dar uma configuração do que seria uma estimativa do audiograma dessa criança. Se tiver um rebaixamento do que eu espero para os níveis encontrados, eu devo partir para a terceira etapa agora do Bera, né? Eu já fiz o clique, já fiz a frequência específica por via aérea, agora eu preciso fazer a via óssea. Da mesma forma como na audiometria. Se o indivíduo não tem limiares dentro da normalidade, eu tenho que tirar a diferença da aérea e da óssea para ver se é misto, condutivo ou sensório neural. A gente só está substituindo a audiometria que o bebezinho de 2, 3 meses não faz por um Bera com frequência específica via aérea e via óssea, né? Como estratégia, a gente faz pelo menos 2 frequências, né? Para também não diminuir tanto o tempo, diminuir um pouco o tempo, pelo menos 2 frequências, e se houver realmente uma perda de audição, a gente continua para as 4 frequências. Tudo isso para quê? Se eu tenho timpanometria, emissões otoacústicas, uma observação de comportamento auditivo, Bera clique me mostrando que ela tem sincronia neuronal, Bera por frequência específica, por via aérea e por via óssea, eu estou com um diagnóstico audiológico fechado e posso devolver ao médico para ver quais são as condutas terapêuticas que esse bebê vai ter que ter. Se é condutivo, se é misto, sensório neural, daí vai. Eu acho que isso é a bateria fundamental, né, que a gente pode fazer. Há quem utilize o estado estável, eu uso bastante o estado estável também, né? Hoje a gente tem equipamentos fantásticos que fazem a pesquisa com potencial evocado de estado estável. Então, ele também faz a pesquisa por via aérea e por via óssea, alguns equipamentos, nas frequências de 500, 1, 2 e 4.000 Hz. Se for o caso de uso de aparelho de amplificação sonora, nós precisamos desses dados para que quem vá colocar o aparelho consiga colocar com uma regulagem que não seja prejudicial a essa criança. De novo, se ela tiver uma perda em rampa, imagina você ter um Bera clique que diz que ela tem 60 dB e, na verdade, em 250 e 500 ela escuta normal e vai tendo um rebaixamento nas outras frequências. Isso não é bom para a orelha da criança, para a reabilitação e nem para a nossa reputação. E, infelizmente, essa ainda é uma realidade, né? Eu que tenho uma atuação nessa parte, né, hoje não tão ativa na adaptação, porque hoje eu tô na empresa, eu fico, né, nos bastidores, mas quando precisa, eu estou dando suporte. Ainda é uma realidade chegar somente com Bera, clique, e muitos casos de crianças que foram até adaptadas e não conseguem usar o aparelho e tiram. E quando a gente encaminha para uma bateria mais completa, para que a gente tenha mais informações, né, de limiares, porque a gente precisa alimentar um software para fazer a programação do aparelho, a gente se depara com muitos casos de perdas ascendente. E aí a gente entende por que a criança não consegue usar o aparelho auditivo, porque as pessoas recebem o limiar, o Bera clique, presença em 80, joga essa informação de 80 dentro do software de programação do aparelho em todas as frequências e, de repente, aquela criança ali tem limiares mais preservados, mesmo que com perda, mais preservados, e não consegue, não tem nenhum prognóstico positivo em relação à reabilitação auditiva. Então, isso é muito importante. E o pior é que o pobre do bebê não tem condições de falar, olha, isso aqui está muito forte na minha orelha, né? Então, ele vai mostrar de alguma forma, pode chorar, ele pode não querer usar, né? Pode se incomodar, a mãe vai notar que ele está incomodado, né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com essa prescrição, com essa
colocação de aparelho em criança, em bebê, né, sem todos os dados audiológicos. Inclusive porque a gente, com 1 mês de vida, a gente continua avaliando. Com 3, a gente vai fazer de novo um outro BERA para ver se aqueles limiares se mantiveram daquele jeito, né? Então, é extremamente importante. Foi o que você falou, tem que alimentar o software, né, para poder colocar os dados. O que eu acho mais interessante é que a gente pense, os aparelhos hoje de amplificação sonora têm uma tecnologia avançadíssima, né? O que, quando eu lembro o meu primeiro aparelho de colocar na orelha de uma criança, eram uns aparelhos que só tinha três coisinhas na chave de fenda, e era isso, e tinham meia dúzia de aparelhos. Então, hoje, não é porque eu estou velha, porque a tecnologia andou muito rápido. Muito rápido. E a tecnologia para os exames também. Então, por que a gente usa toda a tecnologia do aparelho e depois não dá a informação correta no diagnóstico para isso ser movimentado ali na regulagem? Então, é extremamente importante. Não é tão complicado. Tem que aprender. Tem que praticar, né? Tem que praticar, tem que ter um bom equipamento, Estudar. tem que estudar, tem que conhecer o seu equipamento. Muita gente usa um potencial evocado e não sabe todos os recursos que existem, não conhece todos os recursos como ruído residual, que melhora a resposta no BERA, sabe? O FMP, né? Que também te dá uma confiabilidade na resposta do BERA. O BERA hoje está muito mais objetivo do que ele era há 10 anos atrás, com as novas tecnologias e paradigmas que a gente tem nos nossos equipamentos. É verdade. E em relação a esses testes, essas avaliações, qualquer idade, a criança, qual é a faixa etária indicada para essas avaliações? E quais são as recomendações de preparo para esses exames? Tem uma recomendação específica? Olha, a primeira recomendação é que se ela passar no otorrino, ele faça uma limpeza no ouvido da criança. A gente diz, mas recém-nascido, 1 mês de vida, 2 meses de vida, é a idade que eu recebo até no SUS, né? Porque nós temos um programa muito bem estruturado de triagem em São Paulo. Então, sim, né? A criança passa no médico e tem que olhar o ouvido, sim. Ele tem que pesquisar. Eu já peguei criança que tem 2 entradas de conduto, uma fechada e outra aberta. Uma pequena malformação na orelha externa, a triagem foi feita no pavilhão praticamente, com a orelha fechada, e ela tinha uma outra abertura no ouvido. Então, o médico tem que examinar esse ouvido dessa criança. Cera, quanto menor o ouvido, pior para ter cera. Então, parece que não, mas com 2, 3 meses de idade eu pego criança com cera, cerinha. Mas aquela cerinha no ouvido daquele bebê, com os fones, microfones que a gente tem, né? Aquele fone tão pequenininho na orelha do bebê, eu posso atrapalhar o meu exame. Então, a conduta médica é fundamental. Depois disso, a melhor preparação que eu posso dizer que existe para um bebê passar para o potencial evocado e para esses outros exames, além da avaliação comportamental, é o bebê chegar cansado, com sono, né? Tem um preparo, sim. Ele não pode dormir no caminho, no carro, né? Ele tem que chegar, a mãe tem que estar preparada, que o exame pode demorar 1 hora. Tem que deixar ele com vontade de mamar e com sono, deixar ele cansado, se possível, deixar ele privado de sono por algumas horas para poder chegar no local do exame, fazer a limpeza do local dos eletrodos, dar de mamar, colocar ele para dormir, e se a gente consegue isso, a gente faz o diagnóstico em 1 hora, 1 hora e pouquinho, todos os exames, né? Então, esse é o principal preparo. Ter um ouvido bem examinado pelo otorrinolaringologista e chegar cansadinho para a gente fazer os exames. Essa é a melhor preparação. E quais são possíveis causas, né? As causas mais comuns, além da perda auditiva, de fato, para que a gente tenha resultados ausentes nessas avaliações? A ausência de resposta, ela pode ser, além da perda neurosensorial tradicional que nós estamos acostumados no dia a dia, né? O espectro da neuropatia auditiva. É um agravo, vamos dizer assim, né? Que pode acontecer, ele não é frequente, ele é considerado uma doença rara, né? Eu ouvi falar, assim, uma estatística dos Estados Unidos,
que por ano nascem 200 crianças, mais ou menos, com neuropatia auditiva nos Estados Unidos. Então, é uma ocorrência baixa, né? Mas a gente tem a neuropatia auditiva como uma das causas de ter um BERA ausente e uma provável emissão autoacústica presente. Então, quando a gente faz a triagem na maternidade só com emissões autoacústicas, eu posso ter um passa dessa criança, né? Não tem nenhum indicador de risco, fez a triagem, passou, vai embora para casa. E aí acontece como eu já vi da mãe falar assim, esse bebê não está respondendo para o som. O fonoaudiólogo foi lá, falou que deu tudo certo na maternidade, mas ela vê que ele não está reagindo para o som. E mãe vê. Ainda mais se não é mãe de primeira viagem, mãe vê. E aí ela vai e procura uma ajuda no pediatra, no otorrino, e ele manda repetir um exame, né, ou manda fazer o exame, e a gente acaba encontrando uma neuropatia auditiva. A emissão presente e o BERA ausente. Mas a gente já teve caso também de bebê que falhou na emissão e falhou no BERA, triagem, e também era neuropatia, porque estava com Wernicke no ouvido, não passou na emissão, mas depois, mais tarde, né, a gente vê que ele tinha uma emissão presente. Então, a neuropatia deve ser pesquisada sempre, principalmente quando aquele BERA-clique inicial que a gente fez para ver a sincronia está ausente. Então, toda vez que eu tiver um BERA-clique ausente, eu devo pesquisar o microfonismo coclear, invertendo a polaridade das ondas, usando condensado e rarefeito e buscando esse microfonismo coclear. Também é rápido, também é fácil de fazer, muito rápido, e deve ser pesquisado nos casos de ausência de respostas ou com um BERA com uma morfologia muito ruim, que a gente deveria ver se não tem esse microfonismo e uma neuropatia. Tá ótimo. E minha próxima pergunta é, caso os pais, né, dessa criança, caso eles não tenham sido corretamente orientados e essa criança passou aí 2 ou 3 anos sem ter feito essas avaliações, qual deve ser a conduta do profissional, do fonoaudiólogo nessas avaliações? Os testes mudam? A gente precisa pensar em outras avaliações? Enfim, como que seria esse procedimento? Olha, Marcela, essa sua pergunta às vezes me deixa até constrangida. Porque se você imaginar, alguém vai falar assim, mas como assim? 2, 3 anos depois, essa criança ainda não foi buscar ajuda? Pois é, ainda tem. Ainda tem. Né? A gente recebe de vez em quando criança que falhou na triagem, que a mãe não foi bem orientada e acabou não indo buscar ajuda. E aí, com 2, 3 anos de idade, por conta de um atraso de linguagem, ela acaba chegando para um diagnóstico. Acontece. Ou uma mãe que perde um horário de uma consulta no SUS e não sabe como retomar aquele diagnóstico, né? E às vezes o próprio pediatra não sabe. Tem que buscar ajuda para essa família. Hoje a gente não pode mais deixar isso acontecer para 2, 3 anos de idade, né? Todo mundo, todo profissional de saúde tem que olhar a caderneta de saúde, tem que olhar as anotações de alta da criança e ver se ela precisa de um diagnóstico ou não, porque lá estará anotado se ela precisa ou não de um reteste, de um diagnóstico e de uma continuidade. Então, essa é minha primeira parte da resposta. Mas vamos dizer que aconteceu e acontece, o que a gente faz com isso? Né? Essa criança vai continuar chegando para a gente, vai ter que continuar fazendo o mesmo processo e os exames mudam um pouquinho, né? Então, mas muito pouco. O que eu faço em primeiro lugar? Depois da consulta otorrinolaringológica, pesquisa, eu volto a pensar na bateria de testes. Qual a bateria de testes para uma criança de 2 a 3 anos de idade? A timpanometria, que já não precisa ser nem de alta frequência, com sonda de 1000 Hz, pode ser a timpanometria tradicional de 226 Hz. A absorvância, se eu tiver de novo, né, com a timpanometria de banda larga, me dá mais uma informação. E a emissão autoacústica em modo diagnóstico, não em modo de triagem, também transiente e produto de distorção. E audiometria de reforço visual. Aí, nessa criança, eu não faço só uma observação com sons grosseiros ou com sons diferentes
em termos de graves e agudos, de espectro de frequência. Aí eu posso já fazer audiometria de reforço visual. A audiometria de reforço visual pode ser feita a partir dos 6 meses de idade, né? Para crianças que conseguem ficar sentadinhas, colocar os fones, né? E a gente consegue, parece que não, mas a gente consegue. E aí fazer audiometria. A partir da idade que eu tenho uma audiometria, seja ela a audiometria de reforço visual ou uma audiometria lúdica condicionada, usando os brinquedinhos de encaixe, eu já posso fazer um último teste, que é o BERA, só com o clique para ver sincronia neuronal, porque eu já tenho as frequências na audiometria. Esse é o ideal, que a gente sempre faça o nosso padrão ouro primeiro, a audiometria. E depois, o BERA não precisa fazer as frequências específicas. Agora, vamos dizer que é uma criança rebelde sem causa e que eu não consiga fazer a minha audiometria, né? Que eu vou ficar muito triste também, porque a gente tem que ter técnica, tem que ter um jeito de seduzir essa criança para que ela faça uma audiometria. Ela tem que virar minha amiga e deixar eu colocar os fones. Mas, ultimamente, né, a gente recebe muita criança que está escrito que ela não colaborou. Eu não gosto dessa frase, mas também a criança não colaborou, porque criança não foi feita para colaborar, ela foi feita para brincar. Se ela brincar com a gente, ela vai curtir e fazer o exame. Então, mas vamos dizer que ela não faça, né, uma audiometria. Aí a gente volta para o mesmo protocolo de bebê. Eu vou ter que fazer o BERA para frequência específica. Então, o ideal é, sempre eu tenho que ter a informação da frequência específica. Se a criança faz audiometria, na audiometria. Se ela não faz na audiometria, tem que ser no BERA, via aérea, via óssea. Então, o que muda são as técnicas, que os fonoaudiólogos já deveriam estar bem acostumados também, desde a década de 50, 60, a gente faz audiometria em criança. É o nosso feijão com arroz. E aí, se é o primeiro diagnóstico dela, ela pode fazer um BERA mais simples, aí só na pesquisa do clique. Tá? Eu tenho casos, você falou da me perguntou, eu falei da neuropatia, eu tenho um menino que responde praticamente normal, né, na audiometria, e ele é um neuropata. Então, vejam, se eu não fizer o BERA, eu nunca vou saber que ele era um neuropata, eu não saberia que ele era um neuropata, tá certo? E ele pode ter algumas dificuldades aí auditivas, principalmente de percepção da fala, né, de fala na presença de ruído. Então, é importante fazer todos os testes e sempre, pelo menos, um BERA num diagnóstico infantil, mesmo que ele seja mais velho. O problema é fazer ele dormir, ultimamente, né? E nesse caso, né, se a gente comprova aí, então, tem um diagnóstico da perda auditiva, qual seria o caminho a ser seguido por essa família? Que tipo de orientação essa família precisa receber? Então, imediatamente, eu acho que tem que ser imediato. A partir do momento que existe um diagnóstico e que abençoado pelo médico, otorrinolaringologista, que precisa ter uma intervenção porque tem uma perda de audição, tem que ser imediato. Dia 1, no dia 2 eu tenho que já estar atendendo essa criança para fazer as medidas de intervenção, né? Dar colo para a mãe, dar orientação do que está acontecendo. É um momento difícil para a família, eles têm muitas dúvidas se vai usar aparelho, se vai usar aparelho para o resto da vida, eles já estão pesquisando, já sabem o que é o implante coclear pela internet, e aí tem coisa boa, tem coisa ruim de informação na internet, então é difícil eles conseguirem separar. Então, a fala com a família é muito importante, e a escuta da família também, para saber como eles estão se sentindo e o que eles precisam, né? É importante que eles digam o que eles precisam. E aí, a partir daí, inicia a intervenção. Então, às vezes, a gente está escutando a família de um lado, do outro, a gente já está tirando o molde, né, para começar a colocação do aparelho, né? E aí, quando esse molde chega, a gente testa o aparelho e a gente diz que o dia que a gente ligou o aparelho no ouvido daquelas crianças, a gente está dizendo que é o dia 1 da idade auditiva dela, né? A gente chama de idade auditiva. Qual é a idade auditiva dela? Eu pus o aparelho nela com 3 anos de idade. Então, com 3 anos de idade é o primeiro dia de vida dela de audição. Então, a gente tem que fazer isso
A gente sabe que mesmo para quem é candidato a implante coclear lá na frente, é importantíssimo que a criança use o aparelho, né? Faça o uso do aparelho e faça a terapia fonoaudiológica para ter aí todas as condições de fazer uma reabilitação, né? E a família opta, aí é uma opção da família, se ela, qual é a abordagem terapêutica que ela quer ter, né, na intervenção, porque é uma coisa muito individual, né? Acho que esse ponto é um ponto muito importante da orientação, não só da tecnologia, que é fundamental, mas da reabilitação fonoaudiológica, porque muitas famílias, por falta de orientação, por falta de informação, acham que o aparelho faz o seu papel, né, sozinho. Né? Eu até brinco, né, na multiplicação dos sons. E orientar essa família de buscar todo o suporte da reabilitação para que essa criança possa ter um desenvolvimento de fala, enfim, de linguagem, de acordo, né, com o tempo também do diagnóstico, enfim, quanto antes a gente sabe que é fundamental, mas nesse ponto da reabilitação isso é importantíssimo, porque muitas vezes eu recebo famílias, quando eu preciso atender, de que não sabiam, né? Então, assim, a gente está em 2020, né? E é um ponto ainda que a gente precisa o tempo inteiro ali falando. E, por outro lado, a gente também tem, infelizmente, uma carência de profissionais voltados, né? Talvez São Paulo nem tanto, porque São Paulo a gente sabe que tem um forte da audiologia, de uma forma, né? Da fonoaudiologia, mas em outras regiões a gente tem uma carência grande em todo o processo, né? Desde o diagnóstico até a parte da reabilitação. Então, verdade. Isso também é muito importante. Muito importante isso que você está falando, né? A gente precisa espalhar isso pelo Brasil, não pode ser São Paulo. A gente recebe criança do Amapá, do Acre, do Brasil inteiro aqui em São Paulo, né? A gente tem que fazer isso acontecer no Brasil inteiro. E, de novo, na terapia fonoaudiológica, nessa intervenção, que eu acho que a família vai conseguir entender que tem o que ser feito. Existem recursos. E ela não vai se sentir tão abandonada, porque eu acho que a pior coisa para uma família deve ser pensar, e agora o que eu faço com esse meu filho? Que eu idealizei e que não é aquilo, né? E hoje ele precisa, e o que existe, né? E às vezes eles não entendem imediatamente, acham, como você falou, que colocar o aparelho resolve, como eu coloquei meu óculos com 2 anos de idade e eu não precisei fazer nada, mas não é isso, né, que acontece com as crianças que precisam colocar aparelho. E, professora Doris, eu queria fugir um pouco do script e fazer uma... Não é nenhuma pergunta, mas né, assim, em tempos de Covid, né, isso que a gente vem vivenciando, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente da sua experiência em trabalho de home office, de telefonoaudiologia com esses bebês. Como é que você tem feito? É possível? Algumas coisas sim, outras não, né? Eu acho que estamos aqui em casa, né? Eu estou em casa, eu estou em isolamento e ontem eu fiquei 10 horas no computador, hoje umas 6, né? E está sendo fundamental para fazer algumas coisas, né? Então, a primeira mensagem que eu queria dizer é: quem puder e quem precisar, fique em casa, né? Para que a gente possa voltar a trabalhar logo, né? Se a gente tiver isso na cabeça, eu acho que vai ser mais fácil, né? Se a gente não ficar em casa, a gente vai ter 6 meses, 8 meses de parada, né? E aí a situação vai ficar bem pior. Além das mortes, né? Não é só ficar em casa, né? As pessoas que estão morrendo. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que a primeira crise que nós tivemos era: ficamos ou não ficamos em casa e não fazemos a triagem auditiva. O estrago de não fazer a triagem auditiva é enorme. O que a gente conquistou com a triagem auditiva não foi o ideal que nós gostaríamos, mas nós já conquistamos muito no diagnóstico precoce. Então, se você trabalha no hospital, vá para o hospital e continue trabalhando no hospital com toda segurança que você puder, usando óculos, touca, máscara,
roupa privativa, se não tiver roupa privativa, o avental, o jaleco tem que ser trocado e as máscaras também, enfim. E faça a sua triagem, né? Nós estamos recomendando aos nossos profissionais, né, quem me liga, eu recomendo que não retorne, não faça os retornos. Esse retorno que você falou de até um mês, se a gente solicitar isso à família, a gente vai solicitar que eles saiam de casa e quebrem o isolamento e vão à maternidade para fazer o reteste. Então, a gente vai ter que respirar fundo, orientar essa família como nunca, porque essa mãe vai ficar desesperada porque o filho dela não passou no teste. Mas a maioria tem entendido que não precisa retornar agora, né? Em alguns poucos casos, por exemplo, tem um outro filho surdo e não passou na triagem, ou tem alguém na família que é surdo, aí a mãe fica um pouco mais desesperada para retornar. E tem que explicar para essa família e ficar em contato com ela. E aí o ficar em contato com ela é ligar, é fazer isso que a gente está fazendo, é ver o bebê, né? Conversar com a mãe. Então, aquele atendimento que você daria fora, faz, só não vai fazer o teste, né? Mas continue em contato com a família. E depois, quando ela voltar à vida normal, a gente vai fazer esse reteste com esse bebê um pouquinho mais velho, com 2, com 3 meses de idade. Vai ser isso que vai acontecer. E não vai ser mortal para a vida da criança esse fato dela ter que esperar esses 2, 3 meses, né? É melhor isso do que a família com seus acompanhantes ter aí algum prejuízo à saúde por causa de um retorno, tá? E obviamente que o diagnóstico também, todos esses exames que a gente tem que fazer com esse bebê recém-nascido, a gente tenta deixar para um segundo momento, tá? E de novo ficar acompanhando. Eu estou acompanhando criança que estava com 6 meses, que a gente já ia colocar o aparelho e que a gente está observando via internet, está conversando, orientando, calmando a família, vendo as reações da criança. Eu tenho várias colegas que trabalham com intervenção, não é o meu caso, mas que estão fazendo sim o atendimento online via esses aplicativos que a gente tem, via essas plataformas e até via WhatsApp, né? O WhatsApp também faz, né? FaceTime também faz essas conferências. O importante é acompanhar. Antes de falar aqui com você, eu estava atendendo uma família, né? De falha na triagem. E foi fantástico, fantástico o atendimento, né? E eu acho que todo mundo devia tentar. Vejam as normas do Conselho Federal de Fonoaudiologia sobre o teleatendimento. É importantíssimo que a gente continue aí com a nossa ética profissional e com todo o resguardo para essas famílias. Está sendo um momento que eu não achei que ia viver. Nenhum de nós achou que ia viver isso. Então, vamos continuar dando reforço aos nossos pacientes e a gente bota a mão nas orelhinhas e nos nossos pacientes assim que tudo isso acabar, né? É verdade. E, por um lado, que bom que a gente tem a tecnologia para, de uma certa forma, a gente conseguir se aproximar dessa família, né? Apesar de tudo, a tecnologia ajuda bastante. Professora Doris, muito obrigada. Imagina, foi um prazer. Sua participação, de trazer informações tão importantes para a nossa prática e para um público tão precioso que são as crianças e que precisam muito, né, de profissionais por perto, como você, como tantos outros, para poder acompanhar todo esse processo. Então, mais uma vez, em nome da Interacústicos, em nome da empresa Deimant, eu agradeço a sua participação, disponibilidade de estar sempre com a gente. Eu que agradeço, fico muito feliz. Se eu puder ter ajudado, eu fico muito feliz. Obrigada, viu, Marcela? Com certeza. E você que nos assistiu, espero que você tenha gostado. Esse é o nosso segundo episódio, teremos outros e espero todos vocês no nosso próximo encontro.